E a turma mais jovem, que está acostumada a ver resultados tão imediatos com o uso da tecnologia, acham também que o sucesso vai ser alcançado com um botão mágico. E não é assim. Eu acho que é uma forma interessante de você perceber as suas limitações, Claro. como as suas limitações de repertório te impedem a chegar a um resultado positivo. A gente sabe o que acontece na inteligência artificial e que o ser humano começa a dar uma desdobrada e mais fundo, é que a gente tem que perceber que a gente aprende muito com as respostas. No final das contas, o que é que vai fazer diferença na vida de um advogado quando todo mundo tiver acesso às mesmas ferramentas? Mais cedo ou mais tarde, em todo bom escritório, essas ferramentas que a gente fala hoje de reunião, de gestão, de pesquisa de documento, de comparação de documento, elas vão estar disponíveis. Mais cedo ou mais tarde, de uma certa forma, elas vão se comoditizar, como, enfim, os softwares de gestão se comoditizaram, como lá atrás, as planilhas de cálculo se comoditizaram, enfim, a tecnologia ela tende a virar commodity em algum momento. Agora, o fator humano não é transferível, né? Eu sou Alexandre Seco, eu sou jornalista, eu estou aqui com o Alexandre Ateniense. A gente está fazendo aqui uma série que é o Advogado Exponencial. O Advogado Exponencial é um livro do Alexandre que trata dos assuntos que a gente falou aqui no programa de forma, claro, muito mais profunda, muito mais detalhada. Esse programa é uma palhinha só. E hoje a gente vai falar sobre o fator humano. Porque só robô, eu acho, pelo menos, não resolve, né? De forma alguma. Como eu disse, o robô não substitui, a IA não substitui o ser humano. A IA quer que o ser humano a domine, para tirar o máximo proveito de todos os seus benefícios. Mas hoje é o grande medo de muitos advogados que eu conheço, que se fazem essa pergunta. Será que eu vou ser substituído? Olha, isso é um raciocínio que eu acho até lógico, né? Porque tudo, como eu falei, toda novidade assusta, inclusive as boas. Para quem não conhece o funcionamento ou mesmo a lógica, né? Há de se pensar dessa forma, mas na medida que ele consegue ir um pouco mais a fundo, alcança mais capacitação, ele vai ver que aí é uma ferramenta que está ali para ser aliado dele. Agora, como você falou, não pode se resumir a commodities de IA. Então, vou dar um exemplo. Você entra no Instagram, quantas mensagens, posts você vê de pessoas oferecendo? Tenho 500 prompts para te vender, para você fazer isso, aquilo, etc. e tal. Lembra décadas atrás, quando apareceu o CD-ROM? Sim, tinha modelos de petições. 1000 petições em CD-ROM. Agora tem isso na internet. Outra coisa, né? Você vê que mudou, óbvio, se aperfeiçoou, né? Não tenha dúvida. Agora, onde é que tem a alma disso do advogado? Onde é que isso entra com o diferencial da experiência do advogado? Quer dizer, a nossa profissão, ela é medida pelo grau de experiência que você tem. E a turma mais jovem, que está acostumada a ver resultados tão imediatos com o uso da tecnologia, acham também que o sucesso vai ser alcançado com um botão mágico. E não é assim. Porque quando você tem empatia com os algoritmos para poder tirar o máximo da inteligência artificial, não é porque você comprou um prompt pronto ou recebeu de um amigo, etc. e tal. É porque você pode até usar isso como um ponto de partida. Mas se você não tiver uma análise crítica, colocar tudo aquilo que você estudou para poder aperfeiçoar esse prompt, para que ele seja, para que você consiga traduzir o discernimento humano, né, o poder de analisar o ambiente, o contexto onde você vai ser analisado, né, você vai ter um resultado muito pobre. Isso não vai fazer diferença nenhuma, você vai estar caindo numa vala comum. E tem eu acho, uma outra questão que eu acho fundamental, é a questão da empatia. Sem dúvida. Empatia. Eu não consigo entender a existência de um bom advogado sem empatia. E empatia não só do advogado, e lembrando, né, Seco, a nossa área de formação,
é da área humana. Então, nós não somos cartesianos. Exatamente. Então, quem acha que de uma hora para outra o direito virou 0 ou 1, sim ou não, eu sempre digo sim ou não, ou talvez. Ou seja, isso não muda, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes, se você não tiver uma empatia de fazer uma boa apresentação de uma defesa, um bom convencimento do juiz, do magistrado na hora de um despacho, né? Nós somos sempre atores que estão prontos para poder fazer a arte do convencimento. Atores sociais. Atores sociais. Então, a inteligência sociais. artificial tem que vir para poder potencializar todas essas características, esses talentos que a gente vai acumulando ao longo da carreira. E ajuda muito, entendeu? Mas sempre com essa dose humana. Não é o robô pelo robô. É o robô te ajudando, mas você sempre modelando, sempre tendo uma análise crítica para poder. Peraí, esse prompt não está legal, deixa eu destrinchar um pouco mais. Eu sempre gosto de falar que quando eu comecei a fazer os prompts, sei lá, uns 5 anos atrás, eu fazia prompt de 3 linhas. Hoje eu faço de 4 páginas. Por quê? Porque a minha experiência como advogado, acumulada há quase 40 anos, me permite dialogar com empatia, com mais solto com a máquina, para poder detalhar, para poder pedir que saia a informação que eu quero com todas aquelas minúcias no formato que para mim é o correto. Então, eu fui ao longo do tempo me desprendendo e percebendo que se você continuasse fazendo perguntas de 3 linhas, você não ia ter mágica que ia te tirar da uma vala comum, onde todo mundo deve estar fazendo isso e vem aquele resultado pasteurizado. Mas sabe uma forma hermético. Então, assim, eu fui melhorando. Falei assim, não, peraí, eu conheço bem esse assunto, eu identifiquei bem esse caso em questão, tem um aspecto que tem que ser pesado, isso aqui não foi tratado com o peso que merece, eu quero que dê mais ênfase nisso. Olha só, teve essa linha de pesquisa que eu analisei aqui, que teve uma decisão recente, que tem que ir para esse tipo de análise, por esse caminho. Então, todo esse tempero que tem que entrar é o ser humano que tem que agregar. Então, não pode demonizar, achar que o robótico vai substituir o advogado. Nada disso. É saber ter empatia, não só, como a gente sempre procurou ter dentro da nossa vida profissional presencial, mas também ter empatia em dialogar com o sistema. Entendendo que o mesmo pode ser um copiloto, pode ser um ajudante, mas isso é limitado. Por quê? Porque se você não fizer a sua revisão final, não vai ficar a mesma coisa. Sabe uma forma interessante de você descobrir essa limitação? Eu vou te dar a foto de um fotógrafo sem te dizer o nome desse fotógrafo. Porque se eu te disser o nome, você vai lá a ferramenta e pede para ela criar uma imagem com o estilo do fotógrafo tal. Cria um prompt de imagem. Se você não é versado em luz, em ângulo, em perspectiva, vai lá e faz um prompt para a máquina gerar uma foto igual àquela. Maior parte das pessoas tem uma gigantesca dificuldade. A maior parte das pessoas que não tem habilidade com fotografia, com enquadramento e com luz especialmente, como é que você dá instrução para a máquina reproduzir uma luz X? Um fotógrafo sabe fazer isso, tanto que você tem prompts prontos, gere a imagem tal, é um prompt desse tamanho. Agora, é sensacional essa ferramenta para te mostrar como a gente é limitado, como o nosso repertório faz falta em áreas que só o conhecimento pode te dar. Acumulado. Só a habilidade, a vida de um fotógrafo pode dar para ele a direção, uma imagem assim, com o ângulo assim, a vista. São horas e horas de trabalho, né? Ele tem um olhar muito mais aguçado, muito mais clínico, né? Como os advogados também têm. Então, eu adoro fotografia, já fiz vários cursos e tal, mas eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade, eu tenho muita dificuldade de usar esses programas de geração de imagens, se bem que surgiu agora o Nano Banana, que eu estou começando a testar, que está bem interessante,
está facilitando um pouco nesse aspecto, mas eu tenho muita dificuldade de fazer todo esse detalhamento que você falou em relação à foto. Por quê? Porque eu sou bom até um determinado nível. Às vezes eu posso até driblar essa situação, sabe? Pedindo para que o próprio programa de inteligência artificial crie um prompt para mim. E aí dá certo. Mas sim, você acaba conseguindo chegar lá, mas eu acho que é uma forma interessante de você perceber as suas limitações, Claro. como as suas limitações de repertório te impedem a chegar a um resultado positivo. Porque quando você vê a imagem, é mais fácil você perceber ali as falhas da imagem sem um prompt adequado, sem um pedido adequado. Essa enfim, é uma experiência que eu sugiro que as pessoas façam e façam sempre. E aí eu vou retornar aquele superpoder da humildade. Entendeu? Porque se você não tiver humildade para poder reconhecer os seus limites na hora que você pode extrair alguma resposta da inteligência artificial que você acha que é a melhor, você pode ir além. Entendeu? Você pode ir além, muito além, detalhando mais, criando cenários, buscando diagnósticos, buscando previsões, buscando predições para que a inteligência artificial possa te mostrar caminhos. E talvez eu arriscaria dizer, usando... eu entendo intuição não como algo mágico. O que eu entendo por intuição é uma resposta que você enxerga num clique, que ela aparece com base em todo um conhecimento e uma vivência acumulada, que naquele momento essas informações se cruzam e permite que você veja algo que ninguém está vendo. Mas não de uma forma mágica, mas porque você tem uma bagagem de conhecimento. Então, nesse sentido, a intuição, ela chega a ser mais rápida de qualquer ferramenta, porque ela te dá respostas, primeiro, que não estão presentes, não estão visíveis, não estão facilmente visíveis, e esses cliques muitas vezes são automáticos. Eu acho que a gente não pode desprezar a nossa capacidade de gerar inteligência de forma rápida, porque a gente também tem. E temos que botar para fora isso, entendeu? A gente não pode ficar numa zona de conforto, sabe? E aí é aquela característica da curiosidade. Se você não for curioso para poder colocar o seu conhecimento travestido, né, de um prompt mais detalhado, de uma informação mais estratégica, porque de repente a gente sabe o que acontece na inteligência artificial e que o ser humano começa a dar uma desdobrada e mais fundo, é que a gente tem que perceber que a gente aprende muito com as respostas que vêm da inteligência artificial. Então, se a gente aprende com as respostas, isso vai dar combustível para a gente poder fazer perguntas muito mais estratégicas, profundas, e os resultados vão acontecendo cada vez melhor. Vamos em frente, vamos lá. Eu quero deixar aqui para os advogados que estão ouvindo para se testarem também. Eu quero que você me diga quantas perguntas você sabe fazer para o ChatGPT. E lembrando que isso tudo tem técnica. Sobre o pensamento de Pontes de Miranda. Nossa, tem que consultar aquela coleção. Ou do Clóvis Bevilacqua. A gente tem falado muito nesse episódio de prompts. As pessoas, muitas vezes, elas desconhecem a técnica. E essas técnicas vão mudando de tempos em tempos, sabe? Não é que está escrito na pedra. Hoje, por exemplo, nós temos 5 referências que você pode preparar uma pergunta para ter melhores respostas. Amanhã pode ser 10, amanhã pode não ser nenhuma. É isso aí. Vamos falar de tendências, vamos falar do que vem para frente, encerrando esse nosso programa? Esse é um episódio muito interessante e, ao mesmo tempo, meio audacioso, porque falar em tendências de inteligência artificial, não sei até que ponto que esse... Audacioso ou arriscado? Arriscado, e eu não sei até que ponto que esse episódio pode ter duração. Assim, valia. A gente volta para o último episódio desse programa especial sobre o advogado sobre o advogado exponencial, para falar de tendências. Quero ver, hein? Daqui nós vamos anotar. Hoje eu estava procurando lá nos meus alfarrábios algumas anotações e eu caí numa pasta que tinha uma série de análises das redes sociais em 2015. Que tal? Rapaz, como estava tudo...
Não teve um acerto ali. Enfim, ninguém falava aí 10 anos para trás sobre inteligência artificial genérica. Nada. Essas são as armadilhas da tecnologia. Foi muito engraçado cair naquela pasta hoje, por acaso. Enfim, a gente volta no próximo episódio para encerrar esse assunto com tendências. Vamos lá. Vamos lá.